A mulher que ensinou o mundo a enxergar além dos olhos. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a ajustar suas velas diante das tempestades da vida. Hoje eu vou contar a história de uma mulher extraordinária e o nome dela é Helen Keller. Talvez você já tenha ouvido falar, às vezes ela é um pouco desconhecida dos mais jovens, talvez, mas ela é uma mulher extraordinária que tem uma história que realmente nos ensina a ajustar as velas. O quanto ela fez, o quanto ela conseguiu superar os problemas dela. Então, eu queria começar, né, falando dela, assim, primeiro da infância, né? Bom, o nome dela é Helen Adams Keller, ela nasceu no dia 27 de junho de 1880, no Alabama, nos Estados Unidos. Uma criança saudável, né, nasceu ali cheia de energia e tudo mais, mas tudo mudou quando ela tinha 19 meses. Uma doença repentina, essa doença, eles acreditam, eles não sabem exatamente qual era a doença que ela tinha, mas talvez escarlatina ou uma meningite que ela teve, que tirou dela a visão e a audição. Então ela ficou totalmente cega e não ouvia absolutamente nada. E claro, né, não falava, não conseguia se expressar, porque não ouvia. E ela então mergulhou assim num vazio absoluto, né? E ela foi crescendo daquele jeito, sem ouvir, sem ver, sem falar, uma situação bem difícil para a família. E ela, como às vezes ela ficava estressada, né? Era uma criança ainda ali estressada. Eu assisti o filme, se você ainda não assistiu esse filme, o filme dela, ainda em preto e branco, eu não sei se tem colorido, mas o que eu assisti em preto e branco, é um filme extraordinário, mostrando realmente a história dela, né? E aí a gente vê ali a família até desanimada, né, com aquela situação, o que fazer com ela, né? Achavam que ela talvez tivesse algum retardo mental, alguma coisa assim, e porque ela, às vezes, ela era violenta, né? Como ela não conseguia se expressar, as pessoas não entendiam ela se batia, ela batia nas pessoas, então uma situação bem difícil mesmo. Então ela tinha realmente um comportamento agressivo, né? Muitas vezes porque ela não conseguia se expressar e as pessoas não conseguiam entendê-la. Mas um dia aconteceu algo assim que mudou totalmente o rumo dessa história. Quando ela tinha 6 anos de idade, né, a Helen Keller, chegou na casa dela uma jovem professora de 20 anos, o nome dela era Annie Sullivan, e 20 anos de idade só, também bem jovenzinha, né, mas ela era uma jovem professora, e ela mesma, quase cega, né, sobrevivente de pobreza extrema, de internatos duros. Então a vida da Annie Sullivan também foi uma vida bem difícil. Mas ela chegou lá para ajudar a Helen, né? A missão a missão da Annie foi justamente ajudar a Helen a se comunicar. Então ela colocou aquilo na cabeça e ela trabalhou duro com aquilo, ela se esforçou muito para ajudar a Helen. Mas como, né? Não havia naquela época métodos assim. E aí a Annie começou ela mesma desenvolver o método dela ali para ajudar a Helen. E ela começou com um tipo de um alfabeto manual, né? Que escrevia nas mãos as letras e a Helen ia, né, conforme letra A, letra T, letra Z e tal, ela ia mostrando nas mãos. No início, a Helen começou apenas a repetir, né, como se fosse só uma imitação ali, né? Então ela fazia de um e ela fazia do outro. Então ela sabia as letras, mas não sabia ainda formar palavras e tudo mais, que foi uma tarefa bastante difícil. Mas a Annie foi muito valente e continuou. Ela no filme, é muito interessante, se você puder assistir esse filme, acho que vai valer muito a pena. No filme mostra
que num determinado momento que a menina se batia em todo mundo achava que ela era doida, né? Que ela era realmente tinha algum problema, algum retardo mental, e a Anne falou não, não, aí foi até dormir fora da casa, porque a família não queria, né, que ela chorasse, ficava ali meio que paparicando ela, aí a Anne falou, não, deixa comigo, elas foram dormir num outro lugar, uma casa à parte que tinha, e lá a Anne começou a fazer um trabalho extraordinário com a Ellen. Mas tudo parecia meio que impossível, né? Como é que você ajuda alguém cega, surda, muda no sentido de que ela não sabia se comunicar. Ela falava, né? Conseguiu depois falar, mas ela não se comunicava porque era surda. Até que um dia, então, um milagre aconteceu. Realmente um milagre. A Anne levou a Ellen até uma bomba d'água no quintal. Tinha um quintal lá e ela tinha uma bomba d'água. Enquanto a água caía na mão da menina, a Anne escrevia na outra mão. A, né, G-U-A. Então ela sabia que aquilo que ela estava caindo nas mãos dela era água. Então ela escreveu lá. De repente, então, a Ellen começou a compreender. Então, aquilo era água. Ela começou a escrever as palavras nas mãos. A Ellen, ela lembra, né, ela fala depois, né, que era aquilo foi o despertar de sua alma. Quando ela escreve a primeira palavra, então ela começa a identificar as coisas sem ver, né? Só de sentir. Então, que coisa extraordinária. A partir daí, então, ela começou a aprender palavras e mais palavras e nunca parou. Ela nunca parou de aprender. A Ellen se tornou uma estudante incansável. Claro que sempre com a Anne sempre dando um suporte, mas a Ellen começou a se desenvolver muito. Ela aprendeu a ler, escrever em braille, a usar máquina de escrever especial, ela até falava através de técnicas de vibração tátil. Que interessante. E aí, em 1900, quer dizer, ela nasceu quando que ela nasceu aqui? Em 1880, quer dizer, quando ela tinha, então, 20 anos, né, de idade, em 1900, aos 20 anos de idade, ela entrou para um prestigioso colégio chamado Radcliffe. E ela, então, se formou com honras. Olha só como que é possível acontecer uma coisa dessa. Uma moça cega e surda, né, se formou e tornou-se... Isso eu estou dizendo, olha, isso hoje em dia tem muitas técnicas, tem muita coisa que ajuda, mas naquela época não tinha nada. Ela só tinha a Anne. E a Ellen era muito inteligente, muito inteligente. Então ela pegou as coisas muito rápido. Então ela se formou com honra, né? E tornou-se a primeira pessoa surdo-cega da história a obter um diploma universitário. Olha só. Tudo isso sempre foi, claro, né? A Anne sempre do lado dela, ajudando, que foi realmente uma companheira assim, inseparável, né? E ela era intérprete também da Ellen. A Ellen, então, ela não queria só aprender, né? Olha só, ela queria também usar a voz dela, ainda que fraca e difícil de entender, porque a pessoa que é surda, né, ela fala, mas com muita dificuldade, às vezes é difícil de compreender a pessoa falando. Mas ela se esforçou muito e ela se tornou palestrante, acredita? Escreveu 14 livros em mais de 35 países e se tornou uma das maiores ativistas pelos direitos das pessoas com deficiência, das mulheres e dos mais vulneráveis. Que extraordinário, né? Eu fico muito impressionado com essas histórias, porque, assim, essas pessoas que conseguem superar, que conseguem ajustar suas velas,
elas não só ajustam as suas próprias velas, elas não só superam suas dificuldades e suas tempestades, como elas passam a ajudar os outros. Todos aqui que eu falei, eu acho que todos, né? Todos que eu falei aqui, que eu contei história até hoje, sempre passou a ajudar outras pessoas depois. Então, isso é muito importante ressaltar. Que não basta só você, poxa, você se superou, você venceu e agora você vai passar a ajudar e abençoar a vida de outras pessoas para que elas também superem suas dificuldades. Bom, ela defendeu o acesso à educação, a inclusão e o respeito pelas pessoas com deficiência, né? E o trabalho dela, obviamente, que influenciou e abriu muitas portas no mundo inteiro. A Helen Keller faleceu no dia 1º de junho de 1968, aos 87 anos de idade. Deixou para o mundo um legado, né, que continua vivo até hoje. O lembrete que o maior limite não é o físico, mas é o que colocamos em nós mesmos. Suas frases, né, tem 2 frases famosas da Helen Keller. As coisas mais belas do mundo não podem ser vistas nem tocadas. Elas devem ser sentidas com o coração. Ela disse: a vida é uma grande aventura ou não é nada. Então, realmente, ela provou para todo mundo, né? Para a família dela, para ela mesma, para as pessoas, para todos nós, que a vida, os problemas têm solução. Mesmo que talvez a gente não consiga, ela não voltou a ouvir nem a enxergar. Mas o que ela tinha? Ela tinha inteligência e ela podia falar, ela podia escrever. Então, ela usou o que ela tinha para fazer o melhor. Então é isso que o Senhor espera, que Deus espera de você, de mim. Que a gente, com o que a gente tem, independentemente do que a gente tem, que a gente use isso para abençoar a nossa própria vida e para abençoar a vida dos outros. Que a gente consiga se superar nas nossas deficiências. Porque assim, eu estou falando de uma deficiência aqui que ela tinha, né? E às vezes muitas pessoas têm deficiências físicas, mas eu tenho outras deficiências. Você tem as suas deficiências, eu tenho as minhas. Sejam elas de nível mental, emocional, espiritual, físico, eu não sei qual, mas todos nós temos as nossas limitações. Bom, ela provou, né? Então, mesmo no silêncio absoluto, que é possível fazer o mundo ouvir, né? E eu queria, assim, enfatizar muito também a postura e a forma como a Annie Sullivan também ajudou a Ellen. Se não fosse a Ellen não teria alcançado o que alcançou, acredito eu. A Annie foi uma pessoa extraordinária, assim, fora da curva, fora do entendimento da gente, o quanto ela fez, o quanto ela realizou, e realmente ela foi muito valente. Então, fica aqui um convite, né, para você e para mim, que a gente precisa ajustar as nossas velas no meio das nossas tempestades e ajustar as nossas deficiências, sejam elas quais forem, ajustar ao que a gente tem. Bom, o que eu tenho? Eu tenho isso, então eu vou trabalhar com isso que eu tenho. Eu gosto de falar dos 5 pães e 2 peixes, né? Que aquele menino trouxe lá para o Salvador para poder alimentar uma multidão de mais de 3.000 pessoas. É isso que tinha, é isso que eu tenho, e talvez é isso que você tenha, 5 pães e 2 peixes. Mas isso é suficiente para que, com a ajuda de Deus e com a ajuda das outras pessoas, você consiga alimentar uma multidão, que você consiga alcançar seus objetivos, que você consiga abençoar a vida de outras pessoas. Então essa é a lição que a Ellen deixa aqui, de superação própria da sua própria vida,
mas de ajudar e abençoar a vida das outras pessoas. Nada, absolutamente nada na nossa vida vai trazer mais felicidade do que ajudar as outras pessoas. Jesus Cristo ensinou isso. Nada vai trazer mais felicidade para você. Puxa, eu estou triste, estou desanimado, eu estou deprimido. Vai lá e começa a ajudar as outras pessoas. Vai lá visitar os doentes, os fracos, os que estão cansados, os que estão oprimidos, os que estão sofrendo de qualquer coisa. Se você for lá, somente, bom, você não vai resolver a doença daquela pessoa, você não vai lá curar aquela pessoa, mas você vai dar conforto, você vai dar sentimento de paz, você vai dividir o fardo daquela pessoa com você. Foi isso que a Helen Keller fez. Ajudou muita gente. Foi isso que a Anne Sullivan fez. E é isso. E Cristo fez isso a vida inteira e Ele quer que a gente também faça. Então, seja as mãos de Deus na vida das outras pessoas. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Acredite, não importa quais são as suas deficiências, você é as mãos de Deus na vida dos outros. Te vejo no próximo vídeo.